Ai, lai, lai. Eita, que lá se vai carneiro novo, que deu muito trabalho para criar, né? Estamos aí entrando na casa de Escorpião. Escorpião é a casa da negociação, do amor inquieto, da vida sexual muito intensa, mas que de uma honestidade com o parceiro ou com a parceira, na maioria das vezes, maravilhosa. Escorpião trabalha na frequência de cura, na frequência de crescimento, de otimismo, está sempre inquieto em trocar, vender, participar da vida, dos mercados, quando escolhe a profissão perfeita, como é o caso do comércio, grandes empresas, parabéns, tende a crescer muito na vida. Sejam bem-vindos. As pessoas que desencarnaram ou estão indo para o mundo do centro nesse dia lindo, está indo na lua de Gêmeos, uma lua que está muito forte na sua casa cheia, mas já transitando para a sua casa minguante, onde eu aconselho vocês hoje fazer banho de levante, fazer banho, se não for para abrir caminho, mas for fazer limpeza, para retirar doença, carga negativa, eu aconselho banho de coentro com salsa. 2 maços de cada em 3 litros de água, toma devagar, da cabeça aos pés depois do seu banho de asseio. E no banho de asseio, o sabonete deve ser de arruda, no banho higiênico. Você vai ver que vai ser muito melhor. Eu sopraria, porque Escorpião traz, como sempre, muito mercado. Eu sopraria pó de cravo na porta, pedindo para abrir caminho. Abre caminho em pó também. Aí você mistura o abre caminho em pó na canela. E se sua casa tiver porta de serviço, dos dois lados. Essa lua intensa em Gêmeos, ela nos convida a prestar mais atenção nas coisas que nós estamos fazendo. Como nós estamos entrando na casa de Escorpião, os tabloides espirituais, os comentaristas e algumas pessoas que se dizem estudiosas costumam dizer que Iscariotes era do signo de Escorpião. Pois bem, que fosse qualquer um outro signo. Mas Escorpião, só para lembrar que Pedro era um homem muito rústico, né? Ele era um homem arrogante, pouco negociava, se fechava em copas. E para que ele tivesse convencimento, ele foi testado, passou por provas muito certas, muito fortes, para que pudesse entender a soberania do seu professor, o Rabi Emmanuel. Né? Dentre as coisas que ele aprendeu, que ele não tinha tolerância, foi difícil perdoar o cobrador de impostos, que passou a ser seu colega, aliás, um brilhante colega, um dos mais fiéis que ele teve, porque quando o cobrador de imposto ele se redimiu, quando ele se ajoelhou perante a verdade que ele havia descoberto, foi um glorioso guerreiro, uma coisa muito linda. Então, você leia muito o Evangelho de Lucas, faça também o Ponopono, Ho'oponopono, principalmente aquele que limpa a sua alma, a sua mente de qualquer mágoa. A Terra está passando por momentos muito sérios, então a gente tem que fazer limpeza em casa. E os traidores, eles vivem na sua casa, enquanto que eles não poderiam nem sequer ter tocado a calçada da sua casa. Você botou dentro de casa, você alimentou, você deu um caminho, muitas vezes até atravessou oceanos com ele, e além de ele te trair, ainda te queima junto das pessoas que lhe querem bem. Ainda bem que as pessoas do bem, as pessoas que estão naquele rol dos eleitos, quando sabem que uma pessoa dessa foi alimentada por mãos que hoje ele cospe em cima, naturalmente elas já ficam preocupadas em como evitar que aquela criatura frequente a sua casa. Muito perigoso. Ele chega sorrateiro e às vezes, porque na frequência de Escorpio,
compra tudo, joga dinheiro em tudo, mas lembre-se, o que a gente consegue ver hoje de exemplo, as pessoas que traem, as pessoas que elas, você faz um favor, você cuida delas, você faz o bem, elas saem falando mal de você, porque ter que admitir que aquela pessoa deu a mão a você, dói muito. Tem gente que estuda muito isso e diz: ninguém perdoa favor. Tome cuidado quando você fizer um favor ou ajudar alguém. Às vezes você tira a roupa do corpo para dar para a pessoa, ela acha pouco, vai no terreiro de macumba, pega a sua roupa e trabalha contra você. É o resultado da inveja. Aí muita gente pergunta: mas e Deus, onde é que fica nisso? Acaba termina com essa bobagem de ser cobrador de Deus. Acaba com isso, faz a tua parte. Sabe, se você fizer Ho'oponopono, limpar sua mente, ouvir o Evangelho, olha, outro Evangelho muito bom de você ouvir. Graças a Deus hoje tem o YouTube, né, que o brasileiro tem mania de ler pouco. E aí você se envolve com essas coisas, desses religiosos que Deus no livro, vocês todos conferem aí. E aí você acaba se envolvendo com aquilo e gastando dinheiro onde você não precisava fazer isso. Né? Se você conhecesse a palavra verdadeira de Deus, né? Então você ficaria livre de tudo isso, porque Jesus não chegou aqui para dizer que a religião de A, B ou C é certa, que o comportamento de ser é depreciado, que deveria ir para o inferno, Y e Z. Jesus chegou aqui para trazer a missão de divulgar o Evangelho. E não é só isso, além de ter feito muito bem o seu trabalho, ele ainda disse para os discípulos: ide por todo o mundo e prega o Evangelho a toda a criatura. Ele não disse criatura de tal religião, tal, X, não, ele disse a toda a criatura. Porque com o Evangelho, eles aprendem com o Evangelho, se eles se dedicarem ao Evangelho, eles vão saber onde está a verdade. Quando uma pessoa fala mal de outra, uma pessoa queima a outra, ela é do filho da pessoa, e sai por aí procurando ouvir falar mal da pessoa, sinceramente, essa pessoa não merece confiança nenhuma. Então, muitas vezes os discípulos questionavam o professor. Professor, por que tem gente que o senhor fala e parece que o senhor não tem tanto interesse que elas aprendam, que elas entendam o que o senhor está dizendo, porque muitas e muitas vezes o professor fala por parábola. Então ele diz o seguinte: olha, aí você veio com o semeador, eu trouxe a palavra, mas para que você guarde consigo, para que você faça a palavra prosperar, você tem que prestar muita atenção a ela. Você tem que prestigiar a palavra, você não tem que fazer julgamento de nada. Você não tem que dizer: mas isso aqui é proibido, isso aqui é pecado, isso aqui é tal, é X, é Y. Você não tem esse direito, você não ganha nada com isso. Você desprezar as pessoas ou você fazer as pessoas de tolas, idiotas, né? Colocar as pessoas a seu inteiro dispor e depois você simplesmente dizer que não pôde atender ou por alguma razão você não pôde chegar, você corre riscos dessa pessoa reagir lamentando seu comportamento, mas se corrigindo ela mesma, de não perder a sua graça, o seu tempo, a sua atenção com pessoas que só visam os seus próprios interesses. Então, toma cuidado, você é do bem, toma cuidado. Se houve uma traição uma vez, pode ter certeza, é como você conviver com a serpente maldita, né? Você convive com ela ali e você vai alimentando, você vai dando água e você sabe. Um dia, cedo ou tarde, ela vai te trair e ela vai te jogar no celeiro da morte. E o que é pior, se não você, alguém que você ama muito, ela é perversa. Né? O mal de Adão foi ele não ter exterminado a serpente, né? e comido a maçã. Ou simplesmente deixava a maçã onde estava e exterminasse a serpente, porque ela representa o mal. Você tem que deixar a serpente onde ela está. Você respeita o espaço dela para que ela respeite o seu. Se ela invadir o seu espaço, você vai ter que dizer ou ela ou eu, então você toma a sua decisão. É isso que eu tenho para dizer hoje. O questionar
questionamento desse final de semana para mim foi que as pessoas me perguntam muito, José, essa coisa da quando a pessoa, por exemplo, faz uma maldade com si mesma, acaba com a própria vida. O que acontece com esses espíritos? Olha, sinceramente, eu acho que aquele espírito que comete um ato como esse, de bem com a vida ele não estava, ele esqueceu de Deus, ele esqueceu das pessoas que poderiam contar com elas, ele esqueceu de olhar para ele, e então ele passou por cima do muro e fez ele mesmo o que as outras pessoas teriam feito com ele se ele se lançasse àquela tentação que estavam os espíritos querendo jogar ele em cima, como roubar, trair, né? Fazer coisas que, sinceramente, fazia muito mais mal aos outros do que a ele mesmo, então ele prefere terminar com aquele tormento. Mas o que acontece com eles? É o vale das sombras, né? E ali tem que aguardar chegar nele a luz, porque ele vai ter que a família toda rezar muito para que não aconteça mais na família. Não se fala nesse assunto, não se diz que aconteceu tal coisa na família. Você tem que dizer houve uma depressão, houve uma angústia e houve um acidente. Não entra em detalhe, não fale mais para que esse karma ele fique lacrado ali. Então, os espíritos que penetram ali naquela sombra, naquele vale das sombras, sempre são os espíritos do além-túmulo que ficam ali, antigamente, e vai daqui a pouco dizer antigamente que não vai existir mais, as casas brancas, os cemitérios, né, que seria o vale da morte, onde esses espíritos cavaleiros da madrugada, eles descem à terra, descem à sepultura e vai lá nesses lugares que chamam de umbral. Outra coisa que me questionaram, você fala muito de como é o processo pós-desencarne. Se o processo de sepultar é diferente do processo de cremar ou coisa assim. Verifique, tem que ter um tempo hoje, uma criança aí no sul do Brasil estava sendo velada e já iam sepultar a criança. E a criança mexeu a mãozinha e suspenderam o velório. Veja bem, acontece uma coisa assim. As pessoas desencarnam 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, já querem sepultar. Eu acredito que isso é muito triste, porque pode ser que ali no meio o espírito não esteja muito presente, aí sim tem um grande sofrimento, porque, olha, a última coisa que morre quando você desencarna, pergunta ao seu médico, é o cérebro. Ele ainda fica atuando, às vezes, por 72 horas, ainda tem vida naquele cérebro. Tudo bem que o corpo possa perecer, os gases já começam a destruir, as células todas trabalham contra você, mas certifique-se do que o óbito foi total, amplo, geral e restrito. Então, da preocupação das pessoas, hoje a cremação, é claro, eles juntam 5, 6 corpos, às vezes 7, ficam na fila e geralmente fica até 72 ou mais horas para chegar a vez daquele corpo ser cremado. Mas todos os testes são sempre feitos e é por isso que eu digo, acontece. Raras vezes, em milhões e milhões de sepultamentos, um ou outro sepultamento que a pessoa ainda está ali, infelizmente, sem poder falar. Por isso a gente diz a Deus, na hora do seu desencarne, peça aos seus familiares que tomem todos os cuidados para que você não sofra esse mal terrível, que é o mal chamado mal do túmulo. E aí você se preocupa, talvez, como é que vai ser a sua vida. Se seria o sepultamento ou se seria ali a cremação o melhor. Mas, sinceramente, não tem o melhor. Eu, no meu caso, eu diria que eu ficaria com a cremação. Mais rápido, não tem mais nenhuma ligação, por mais que fosse doloroso aquele processo, porque o espírito ainda está muito próximo do corpo, né? Ele vai sofrer algumas variações, mas tem os outros espíritos ali que vão dar leite, vão dar apoio, vão dar força e vão ajudá-lo nessa transição. Por isso, reze muito. Na hora do desencarne, lembre-se sempre da Ave Maria, porque ali na hora da Ave Maria, você ouve Maria te ensinar como sai do corpo. Você tem que dizer, livrai-nos agora, na hora da nossa morte. Amém. Né? Aí você vê, a Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, toma cuidado.
porque o mal ele anda muito envolvido com o bem, e o bem, por ser verdadeiro, ele não se incomoda. Você tem que saber. Veja bem, na sua casa, se você não chamar Deus, o Espírito Santo, se você não chamar o provedor, o Divino Pai Eterno, para abençoar a sua casa, ele não entra. Mas se você esquece, preste bem atenção, o espírito negativo das sombras entra na sua casa a hora que quer, porque você não tem respeito pelo seu filho, o filho não respeita o pai não respeita a mãe, e esses espíritos adoram esse conflito, que é para manter aquela casa à disposição deles. Então, se você não reza, se você não ora, esquece do professor, quando ele disse ora e vigia, toma cuidado. É igual você assinar um contrato porque um grande amigo seu me mandou assinar e uma vírgula fora do lugar modifica o texto. E aí você tem milhões de pessoas aí no prejuízo. Lá quando você vê o provérbio, você vê e toma cuidado quando você for fiar alguém. Tome cuidado e não seja fiador. Cara, você fica sem poder dizer não, porque é a pessoa especial, a pessoa maravilhosa, é um irmão, é um cunhado. Não é não. Olha, se o sim pode te prejudicar, então é não. Ah, mas não, ele vai pagar certo. Pode acontecer? Pode, então é não. Se não é na estrada, uma ultrapassagem, ela pode deixar você em apuros e pode até causar um prejuízo irreversível com a própria morte precoce, então é não. Fica lá uma hora que seja ali no acostamento, devagarinho, conversando com quem está, prestando atenção, o povo tem que tomar cuidado que está ali. Não faça ultrapassagem. Se você que está conduzindo o automóvel não se sentir seguro, também assim na aviação, é em qualquer lugar. Né? Estávamos dizendo, há poucos dias, veio um avião de lá do norte, acho que de lá do Acre, com um amigo meu, na hora de pousar em São Paulo não conseguiu, pegou o avião do presidente Lula, rodando, e graças a Deus conseguiram pousar e ele quase bateu com a asa no chão. Porque muitas vezes você assim, vai conseguir, vai chegar à aviação. Nós todos estamos com um problema, a inteligência aí artificial está chegando. Tem muitos satélites, um pode atrapalhar nos instrumentos de navegação. Nessa hora que o avião, o piloto tem que arremeter, é uma hora que o piloto tem que estar ali. A decisão é plenamente dele. Então você reza para que Deus oriente ele, para que todo mundo saia bem daquele momento de perigo. E olha, reza. Ah, mas se a pessoa desencara de vez, como o caso de um acidente aéreo, o espírito já não sai? Não se trata disso. São ligações do perispírito. Ali é toda energia. Ele vai, é como se fosse uma coisa que vai evaporando de dentro ali das entranhas, dos restos que ficaram daqueles corpos, não é? Você vê uma carne que o sujeito acaba sendo matador, ela fica tremendo por horas. Ainda existe energia naquele corpo. Então, é rezar. A história de você nascer também é outro processo que a mãe tem que se preparar pela escolha do nome. A gente já sabe como é que vai ser o destino daquela criança. Sempre estudar muito. Escolha o nome correto, escolha um nome bom. Pode ser um nome bem pequenininho, né? Mas o nome que vai lhe dar uma resposta maravilhosa, vai cuidar muito bem dos seus filhos. Então, aqui nós temos o sonho que eu queria contar para vocês. Uma amiga minha, ela me liga logo cedo e ela me fala. Aqui nós temos o anjo Ibamiá. Olha a virada de Libra com Escorpião. Esse anjo é fantástico. O príncipe é Gabriel. Ele está aqui na Terra, aí girando, né? Entre 2 horas e 1 minuto, e mais ou menos assim, na hora do seu trabalho, eu digo sempre, começou, você vê, ele está aqui presente 23 horas, às 23h20. Quando chegar às 6 horas da manhã de hoje, eu já estava rezando para o anjo que estava com a gente. E o salmo de hoje é um salmo maravilhoso, que é o salmo 91. A gente trabalha a carta do tarô hoje, é o Imperador. É um espetáculo. E nós estamos com asas de Brasília, né? Estamos com a UOL, né? Com a Maurício Júnior. Peço muito a Deus que abençoe esse povo todo. A UOL levando nossa mensagem da espiritualidade. E como é? Você evolui. Quando chega lá na espiritualidade, você consegue se comunicar com as pessoas. Vamos falar sobre isso. Mas vamos falar do sonho dessa minha irmã que me acorda hoje cedo, aqui na frequência
do maravilhoso anjo Iabamiá, e ela disse para mim o seguinte: olha, eu sonhei com um restaurante e que de repente tinham dois filhos teus, um deles você usava uma tiara cheia de florzinha e estava no carro, passava, um estava comendo, o outro não, e estavam indo no carro, e o que significa, no meio disso, sonhar com família, significa divergências que estavam sendo da família dela ou da minha, tanto faz, estavam sendo discutidas e que vai haver uma convergência. Vai haver a luz, as pessoas vão começar a pensar e vão refletir. A tiara representa o arco-íris, né? Aquela aliança de Deus, que com ele tudo vai para flores, tudo vai evoluir para melhor. E o prato que não estava sendo comido por alguém, um deles, significa que está buscando uma razão para tratar da saúde, e o outro comia coisas como fosse sushi ou derivados. Está evoluindo e essa pessoa deve cuidar da saúde e observar para o alimento. Já dei seu recado, minha querida, e vai dar tudo certo. Por outro lado, uma outra amiga teve um sonho bem parecido, assim com o que ela disse, e a significância foi mais ou menos essa, dava exatamente para conflitos e harmonia de família. Ela teve um sonho que tem a ver também com trabalho, pela narrativa do sonho, pela forma em que ela via. Ela estava fazendo uma atividade como era de costume, lidando com criança, com educação, e de repente ela estava sendo punida por uma mãe de um aluno ou qualquer coisa, reclamando do que ela estava, da forma que ela estava trabalhando para educar o seu filho. Então foi dito que precisava rever tudo o que é, todos os métodos que ela estava usando, chamar a direção, a coordenadora, e conversar uma forma melhor de lidar com aquela criança. Toda criança que tem problemas em casa, ela leva-os para a rua, uma forma de pedir socorro para as pessoas. Então, para dizer para vocês agora das eleições, se o presidente que está no poder, que Deus o abençoe, que sofreu um acidente que podia ser muito pior, ele bateu a cabeça e o Carlinho viu que houve ali um trauma. Trauma é quando você tem qualquer choque, né? Houve um trauma. Né? E aí você vai agravando ou não. No caso dele, poderia se agravar, e por isso ele tem que ter repouso. Justo ele, que é o escorpiano, está em pleno inferno zodiacal. Toma cuidado, que eu disse também escorpiano. E aí tu tem que tomar cuidado, tem que ter disciplina. Né? E aí parar com esse negócio de sobe e desce de comício, porque o que foi dito já foi dito. Eu tenho a impressão que o presidente eleito do Brasil, ele está muito incomodado de meter o povo do partido dele aí, não. Ele está muito preocupado de fazer com que os partidos se reorganizem para governar com brilhantismo o país. Porque tem muita gente do partido do opositor, do partido, claro, do adversário dele, que está ajudando ele, está trabalhando com ele, está sendo seu ministro e está fazendo a parte dele. Se vai se apaixonar pelo partido, ninguém fala nem partido. O partido desse presidente que aí está, ninguém nem fala nisso. A gente está querendo ver, e todo mundo está querendo ver, são resultados. Que o sujeito chega aqui, toda eleição, aparece um Guanaboy da vida, né? Aparece um desse maluco de São Paulo que faz, acontece, que está resolvido e que ilude as pessoas acreditam, manda boné, vende boné, faz isso, faz aquilo. Aí faz aquele carnaval e todo mundo vai lá. Quando vê, e eu já dizia aqui, você me acompanha, nem para o segundo turno vai ficar no caminho. Agora, como vai ficar São Paulo, todo mundo se interessa muito, não sei porquê, parece que só existe São Paulo. Mas vamos lá, eu não acredito que haverá mudança. A minha opinião é que ficará como está. Porque o outro já ganhou, que era o menino que vai disputar com o prefeito. Ele já conseguiu passar para o segundo turno. Agora, vai passar além disso? Eu não vejo, vai ficar por aí. Agora, vai ter muita mudança positiva. Eu creio que Manaus, por exemplo, onde o opositor do presidente tirou um candidato lá do terceiro ou quarto lugar e passou e estão tecnicamente empatados, eu acho que o prefeito que lá está vai continuar. Eu acho que pode haver mudança em Fortaleza. Eu não acredito que haja mudança no Rio Grande do Sul. Salve Maria do Rosário, pedi a Nossa Senhora do Rosário para protegê-la muito. E aí, milagres, eu acredito, mas eu, sinceramente não é o que eu vejo.
Então tem muitas viradas que vocês vão ficar realmente admirados. Eu acho que o país está numa onda, isso é bom. É a alternância dos poderes. Ah, mas acredito muito que o conservadorismo, vê se não mistura esse conservadorismo com religião. Toda vez que fizemos isso, o resultado não foi bom. Então, eu já disse para vocês, no reservado, porque muitos de vocês me escrevem aqui no 9984-1563, fazem a pergunta por escrito, como é que fica, e eu respondo. E eu digo para vocês, sinceramente, vai ter poucas mudanças, talvez o segundo turno nem precisasse existir, porque você tem mais de quase 100 prefeituras ali concorrendo ao segundo turno. E somente de 1 a 8 a 15 é que muda alguma coisa. Por isso, a gente acha que não precisava disso. Mesmo assim, no segundo turno, quando é majoritário para presidente, eu acho divino, porque aí as forças se reúnem, e eu acho que para dividir, governar a nação tem que dividir os poderes, para poder todos ficarem na fiscalização, um fiscaliza o outro, para não acontecer o que vem acontecendo sempre nesse país. Mas olha, os guias estão atuando, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando. O planeta viverá grandes transformações. Eu estou intuindo, eu estou sentindo um terremoto muito forte se aproximando, uma reação de guerra muito violenta, trazendo situações que ninguém estava aguardando. E antes de ficar se preocupando com o regime dos países, se é China, se é União Soviética, porque você diz logo que nenhum país prospera quando ele tem um partido diferente da sua ideologia. Então acaba com isso. Você não é dono da China, você não resolve o problema da Rússia, você não resolve o problema de Cuba. Se você pudesse resolver, talvez valesse a pena a sua opinião. Então, vamos opinar Brasil, vamos pensar que os BRICS têm lá os seus anunciantes. Eu não vou separar os BRICS, porque A, B e C é comunista, ou sociologista, ou sociólogo, ou ele é de um partido mais de centro-esquerda, nada. Eu vou questionar os países que querem contribuir com sua produção, sua exportação, sua cultura. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Boa sorte a todos vocês. O mês logo termina, mas o signo, amanhã já estaremos navegando por casas de Escórpio. Escórpio tem a bandeira amarela e a moeda como sua excelência. Deus abençoe a todos. Muitos escorpianos gostam de cores escuras. É como capricorniano, eles gostam de cinza, gostam do preto, gostam de estar mostrando a sua força. Mas, sobretudo, a moeda é o seu ponto mais forte. Deus abençoe vocês todos, com tudo por Jesus, nada jamais sem ela, a mãe do meu Senhor. Tchau, gente, fui!